O assunto que bombou ontem no Corinthians foi o futuro do Rojas. Thiago Salazar é o homem da notícia. As últimas informações sobre o tema chegam agora. Boa noite, Salazar. Tem atualização de ontem para hoje? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É como você disse, né, Michele? 24 horas no Corinthians equivalem a 1000 dias, às vezes. Quanta coisa acontece de um dia para o outro no Timão, é inacreditável. Bom, Mi, lembra que eu falei que Corinthians e Matias Rojas iam conversar hoje? Pois bem, essa conversa de fato aconteceu e a única definição até agora, né? Até agora, são o quê? Agora, 6h30. Até agora a definição é a seguinte: o Matias Rojas não jogará mais pelo Corinthians, não defenderá mais o Corinthians, não entrará em campo novamente com a camisa do Corinthians. Mas atenção, o contrato não foi rescindido ainda. Nós vimos agora o que aconteceu com o caso do Rames Rodrigues lá no São Paulo, então vamos deixar tudo muito claro aqui. O Matias Rojas ontem mandou uma mensagem de texto para o presidente Augusto Melo, dizendo, tudo bem, a gente conversa amanhã, que ele estava muito irritado, não queria falar com ninguém. E hoje, numa conversa assim, muito rápida, o Rojas novamente faltou do treino, né? Não foi ao treino de hoje de manhã do Corinthians e informou ao presidente que, olha, eu não quero mais jogar, não faço mais questão, não pretendo mais jogar no Corinthians. E o Corinthians, do lado de cá, por ter se tornado um jogador que, em tese, não faz falta ao elenco do Corinthians, né? Não tem desempenhado, o Corinthians também entende que não precisa fazer esforço. Tá bom, você não quer? O Corinthians também não faz questão nenhuma de contar com o Matias Rojas. Neste entendimento, eles concordaram, então, o Matias Rojas não defenderá mais o Corinthians. Agora, são os advogados do Corinthians, com os advogados do Matias Rojas, que vão sentar e discutir os termos da rescisão. Tudo para quê, Michele? Agora a gente tem que explicar alguma coisa aqui para o leitor, para o nosso telespectador, na verdade. Matias Rojas tem embasamento jurídico para isso? Tem. Eu conversei com um dos principais advogados brasileiros em casos FIFA hoje à tarde e ele me explicou que o Rojas tem sim embasamento para ir à FIFA. Por quê? Porque a FIFA, no Estatuto da FIFA, diz: se dever mais do que 2 salários ou algum dinheiro relacionado ao contrato, mesmo que não seja salário, o jogador pode procurar a FIFA. E o Corinthians estava devendo aí cerca de 4, 5 meses em relação a direitos de imagem. Então ele poderia fazer isso. Para isso, ele precisava primeiro notificar o clube e esperar um período de carência para o clube tentar pagar e acertar tudo. Ele fez isso em dezembro. Ele já notificou lá na FIFA o Corinthians em dezembro. Aguardou, fez um acordo e agora o Corinthians voltou a atrasar uma parcela. Ele pode chegar na FIFA e falar, olha, eu notifiquei, eu fiz um acordo, de novo atrasar, agora quem não quer sou eu. Ele pode fazer isso e o que me explicaram é que muito provavelmente ele teria a causa ganha neste sentido. O Corinthians, então, agora, fica nas cordas, porque qual que é o mundo ideal? Bom, rescinde, libera e segue a vida. Assim, se livra de repente ter que pagar uma multa alta lá na FIFA. Só que tem que ver se o Matias Rojas vai querer topar isso e se o Corinthians também. Porque eu escutei de um dirigente do Corinthians assim, se a gente abrir esse precedente, todo jogador por causa de um atraso ou outro quiser acionar o clube na FIFA, então o Corinthians também está incomodado e não está querendo facilitar muito. Pois bem, eles vão ter que sentar e conversar de que maneira vai ser feita essa rescisão, quem vai abrir mão do quê, se vão mesmo abrir mão de todo o dinheiro e cada um seguir sua vida. Parece o mundo ideal, mas a gente tem que aguardar para ver se é isso que acontece. E uma última informação que foi passada para mim, que o Matias Rojas, o problema dele não é dinheiro, é que ele não está jogando. E aí uma pessoa do staff dele falou para mim assim, o contrato dele vai até julho de 2027. Você consegue imaginar um jogador de 28 anos jogando pouco como ele tem jogado, mal tem entrado em campo? Então ele está pensando na carreira dele. Apareceu a brecha, ele está fazendo de tudo para ir embora, Michele. E é isso aí, ficou nem um ano de Corinthians, 30 jogos, 15 como titular, 15 como reserva, 3 assistências e nenhum gol. Essa foi a história de Matias Rojas, camisa 10. Mas o que vocês acham? Eu acho que é um vexame mútuo. O Rojas não jogou nada, mas o Corinthians também não pagou, nem o que combinou de acertar agora na reta final, enfim. E o Corinthians agora, como disse o Salazar, está nas cordas, porque o Rojas, ou o staff do Rojas, ou o jurídico do Rojas, tem um trunfo. A faca e o queijo na mão, né? Que é o seguinte, vão tentar fazer um acordo, mas ele tem o trunfo, né? Que aí a FIFA e receber o contrato inteiro. Não, e com 3 meses atrasado você já pode recorrer à FIFA e rescindir de forma unilateral até o contrato. Então, vai Corinthians, então, tem que pagar isso aí. É uma situação muito delicada e é chato, né? A gente vê, foi uma grande aposta do Corinthians para o meio campo, não à toa ele vestiu a camisa 10,
Mas eu creio que também o momento vivido pelo Corinthians na temporada passada atrapalhou bastante essa trajetória do Rojas no clube. Eu costumo dizer que um jogador bom em um time desorganizado acaba se queimando e às vezes um jogador meia boca num time organizado vira um jogador bom. E no caso do Rojas talvez possa ter sido o primeiro caso, né? Um jogador bom, com potencial, mas ali num ambiente caótico não conseguiu desenvolver o seu melhor futebol. Também tem responsabilidade, sim, poderia ter rendido mais, teve problemas físicos, mas é uma situação muito delicada porque, poxa, o Corinthians apostava alto para ter um novo camisa 10, um jogador que pudesse ali ser um Renato Augusto versão melhorada, mais jovem, e não foi isso. Tão bem. E não foi isso que aconteceu. Tão bem. Quer dizer, começou tão bem. Fez um primeiro jogo de estreia, né, Checo Lang, que foi sensacional. Fiquei bem impressionado, né? Acho que foi o único com a jogo. qualidade dele, o drible, Rojas o vai chute, deixar a categoria. saudade pra você? Olha, Michele, vai deixar sim, porque ele era uma esperança, né? Como está dizendo o Bacérgio, ele tem razão. Era uma esperança de um futuro melhor para o meio campo do Corinthians. Mas isso não aconteceu. Agora, isso aí, Michele, é o seguinte, essa diretoria tem que prestar atenção em trazer jogador de fora. Jogador de fora para jogar no Brasil, não são todos que dão certo. E o Matias Rojas era um ídolo na Argentina, mas chegou agora no Brasil e não conseguiu ser aquilo que ele era Se lá. adaptou aqui, né? Ó, contratação é sempre um grande risco. Já falamos disso várias vezes. Mas vai que, no apagar das luzes, acontece algo parecido no Corinthians em relação ao que aconteceu com o Rames no São Paulo. Calma, foi um jogo, hein? Mas olha só, Vai que! o Sei Flaco Lopes no Palmeiras foi contratado como uma grande promessa e demorou para vingar no Palmeiras, agora está fazendo o gol adoidado. O Galopo no São Paulo também precisou de um longo período para poder começar a entrar nos trilhos e ser decisivo e marcar gols. Talvez se o Rojas estivesse em um clube que desse mais tempo, tivesse mais paciência, ele poderia render. Não foi isso que ele encontrou no Corinthians.